Olá, galera! Eu sou professora de português, meu nome é Ana Angélica, eu sou mestranda do curso de Práticas Transculturais em Letras da FACVEST, sou especialista em Educação Especial e sou graduada em Letras. Então, hoje eu vou falar para vocês do vilão da língua portuguesa. Todo mundo deve saber, as pessoas me procuram bastante para pedir explicação de crase. Então, também aproveitando para os meus alunos e para os meus fãs, meus pedintes do assunto de crase de hoje, que eu vou falar um pouco para vocês. Agora vocês vão acompanhar comigo na tela, então eu vou passar toda a explicação resumidamente, na qual a crase vai deixar de ser um vilão para ser amiga de vocês. Tudo sobre a crase. Ela é marcada pelo acento grave e é vista como uma vilã da língua portuguesa. Mas ela é simplesmente o a mais o a soma do artigo definido com a preposição a. Quando usar a crase? Experimente alterar a frase para uma palavra masculina, se fizer sentido a crase. Escola, colégio. Vou ao colégio. Ok? Faz sentido. Então, quando usar escola, será vou à escola, com crase. Antes de palavras femininas. Fui à escola, fomos à praça. Quando acompanham verbos que indicam destino, ir, voltar, vir. Então, o ir dá a ideia de movimento, são verbos que indicam destino. Vou à padaria, fomos à padaria. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas, saímos à noite. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam. Então, uma locução adverbial à medida que. Exemplos de locuções: à medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente a, à moda de. Aí a gente tem uma chargezinha aqui para dar um exemplo bem prático. Às vezes sempre. Às vezes sempre? Gente, isso é um paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes sempre tem crase. E o paradoxo, o que é? Então, só para a gente refletir, para dar a ideia do que é essa locução. Antes dos pronomes demonstrativos, aquilo, aquele, aquela. No verão, voltamos àquela praia. Refere-se àquilo que aconteceu ontem na festa. Então, antes de pronomes demonstrativos, quais os pronomes demonstrativos que nós temos aqui? Aquele, aquela e aquilo. E antes de locução, a moda de, quando ela vier subentendida. Veste roupas à moda de Luís XV. Dribla a moda de Pelé. Então, a maneira de, podemos entender assim, né? Uso da crase na indicação das horas. Utiliza-se a crase antes de numeral cardinal, que indicam as horas exatas. Termino o meu trabalho às 5 horas da tarde. Saio da escola às 12h30. Então, sempre antes desses horários assim, com horas exatas, a gente usa a crase. Por outro lado, quando acompanhadas de preposição para, desde, após, perante, com, não se utiliza a crase. Por exemplo, ficamos na reunião desde as 12 horas. Chegamos após as 18 horas. O congresso está marcado para as 15 horas. Então, notem que aqui nós usamos as preposições. Preposições para, desde, após, perante, com. Nesses casos em que há a marca da hora, junto à preposição, não há crase. Quando não usar crase? Mais dicas então. Não se usa crase em palavras repetidas. Dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta. Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor. Experimente dar soro gota a gota. Então, onde acontecer essas palavras repetidas, elas não têm hífen e não têm crase.
Antes de palavras masculinas. Jorge tem um carro a álcool. Luísa comprou um Jeep a diesel. Palavras masculinas, então, álcool e diesel. Antes de verbos que não indiquem destino. Estava disposto a salvar a menina. Passava o dia a cantar. Então, os verbos salvar e passava não pedem o uso de verbo. Antes de verbos que não indiquem destino, estava disposto a salvar a menina. Então, o verbo estava não pede a crase no A. Ali nós teremos uma preposição simplesmente. Passava o dia a cantar. Também, esse verbo não exige a crase, nós temos somente uma preposição, um artigo. Antes de verbos que não indiquem destino, estava disposto a salvar a menina. Passava o dia a cantar. O a, nesses casos aqui, será simplesmente um artigo. Os verbos não aceitam o uso da crase. Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, falamos a ela sobre o ocorrido. Ofereceram a mim as entradas para o cinema. Então, nesse caso aqui de pronomes pessoais do caso reto e caso oblíquo, também não se usa a crase. Quais são os pronomes? Os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os pronomes do caso oblíquo são me, mim, contigo, te, ti, contigo, se, si, o, lhe. Antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, esta, essa. Era a isso que nos referíamos. Quando aderir a este plano, a internet ficará mais barata. Então, antes desses pronomes demonstrativos, nós não temos crase também. A crase é facultativa quando? Como nas situações abaixo. Depois da preposição até, fui até a praça. Nós podemos usar a crase ou não. Temos as duas opções, em função da preposição até. Antes dos nomes próprios femininos. Entregue a Ana, por favor. Também é optativa porque é um nome próprio feminino. Antes dos pronomes possessivos. Mandou presente à sua família. Mandou presentes à sua família. Então, ela é facultativa também, optativa, em função do pronome possessivo. Mas atenção, exclusivamente este pronome possessivo aceita o uso da crase. A maioria dos pronomes possessivos não a aceita. Dica: para saber se a crase é utilizada nos verbos de destino, utilize esse macete. Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Vou à Europa, volto da Europa. Aqui a crase. Foi a Roma, voltou de Roma. Aqui não há crase. A crase antes das palavras terra e casa. Aqui é uma regrinha bem específica, então acompanha comigo. Não se acentua o a antes de terra quando se opõe a bordo, chão, mar. Isto é, quando designa terra firme. Logo que o navio aportou, os marinheiros desceram à terra. Então, nesse sentido, terra firme. Está muito abafado a bordo. Vamos à terra. Também no sentido de terra firme, de terra física. Deixei o barco e fui à terra. Também no sentido de terra firme. Depois de tantos dias no mar, chegamos à terra. No sentido também de terra firme. Qualquer outra terra, inclusive o planeta Terra, recebe o artigo definido, portanto, haverá crase. Vou à terra dos meus avós. Então, percebam a diferença que aqui não se designa a terra no sentido físico, mas num sentido mais abstrato. Cheguei à terra natal, com crase também. Ele retornou à terra, voltou à terra onde nascera. O agricultor tem apego à terra. As aves voavam rente à terra.
Vou à terra dos meus avós. Então, num sentido mais abstrato. Não se acentua o a antes de casa, quando esta tiver o sentido de lar, domicílio, morada. Portanto, a sua própria casa não merece artigo definido. Se você vem de casa ou você ficou em casa, só pode ser a sua casa. Chegou cedo à casa. Lar, no sentido de lar, nós não temos crase. Chegavam à casa quase sempre à tardinha. Também, então, no sentido de lar. De regresso à casa, fui recebido em festa. Fui à casa lar apanhar os documentos do carro. Então, nesse sentido de lar, domicílio, morada, nós não usamos a crase. Mas atenção, se a casa vier acompanhada de adjetivo ou locução adjetiva, termo modificador, use a crase. Chegou cedo à casa da patroa. Então, aqui nós temos uma locução adjetiva, a casa da patroa. Fiz uma visita à casa dos meus avós, de meus avós. Também uma locução adjetiva, um termo que vai modificar a frase, vai dar mais sentido à frase. Fui à casa de meu colega. Também vai ter uso da crase também, porque vai estar especificando a casa de quem. Então, com crase. Acentua-se qualquer outra casa quando tiver o sentido de edifício, estabelecimento comercial ou hospitalar, dinastia, ou quando se refere a qualquer instituição ou sociedade. Enfim, quando a casa não significa lar, domicílio. O presidente americano regressou à Casa Branca. Então, no sentido essa casa aqui não se refere necessariamente a casa onde ele mora. Chegou à casa dos 60, esbelto. Então, no sentido de idade, também tem crase. Fui à casa dos quadros comprar um presente. Nesse caso aqui se refere ao nome de uma loja. Então, nós temos crase também. O príncipe pertencia à casa de Bragança. Então, também nós usamos a crase. Qual o certo? A distância ou a distância com crase? Na expressão a distância, ora o a receberá sinal indicador de crase, ora surgirá sem. Veja quais são as condições para o emprego ou o não emprego da crase. Se a distância estiver especificada, a crase será empregada. Ela estava à distância de 100 metros do ponto de táxi. Distância especificada, então, de 100 metros. O ensino à distância não para de crescer. Distância não está especificada, então nós não temos crase em ensino à distância. O que é importante? Uma dica importante para memorizar. Vários dicionários brasileiros, entre eles o Aurélio e o Reis, sugerem usar o sinal em ambos os casos a fim de desambiguar ideias, para deixar as ideias diferentes. Por exemplo, o guarda observava à distância, nesse caso com crase. O uso do acento indicador deixa claro que o guarda observava de longe. Já em o guarda observava à distância, está ambíguo. O guarda observava a própria distância, ou de longe. Então, vai depender aí do contexto da frase que nós queremos colocar, queremos usar a frase. Aqui a nossa bibliografia utilizada, Segala, Novíssima Gramática da Língua Portuguesa, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 2008. Entenderam? Se ficou alguma dúvida, entre em contato pelos endereços que estão na descrição. Pode solicitar por outros temas, outras dúvidas que tiverem, é só entrar em contato comigo, certo? Até a próxima!